Marcelo Lin se revolta e rasga o verbo expondo toda hipocrisia e o regaço que Trump está fazendo nos Estados Unidos. Espia. Eu acho que o que chama a atenção é apenas ser colocado em prática uma bandeira de campanha que partia de premissas que são questionáveis. Por exemplo, a imigração ilegal é o maior problema dos Estados Unidos, seja na economia, seja nos índices da violência urbana? Não me parece. Os dados estatísticos não confirmam que os imigrantes ilegais estejam roubando empregos de cidadãos americanos, por exemplo. Ponto número 1. Os dados estatísticos tampouco confirmam que haja mais crimes sendo cometidos por imigrantes em situação documental irregular nos Estados Unidos do que por cidadãos americanos natos. Ou seja, transformar os imigrantes no grande bode expiatório desse momento, principalmente num país construído por imigrantes, dos quais muitos, um percentual grande, chegou inicialmente em situação irregular, depois foi regularizado, e isso ao longo de décadas, num país onde a primeira-dama, ela mesma, é uma imigrante que no início dos anos 2000, quando namorava o então empresário aí de cassinos, hotéis e outras coisas, e futuro presidente dos Estados Unidos, conseguiu um caminho para conseguir um visto especial, EB1, o visto de residência para profissionais especiais nos Estados Unidos. O que seria esse visto? Seria um visto que garante àqueles que têm qualidade, que fazem com que eles devam ter permitida a estadia nos Estados Unidos, porque não concorreriam pelas qualidades excepcionais do seu trabalho com os trabalhadores americanos. Esse era o visto que a Melania Trump conseguiu no início dos anos 2000. Dá para dizer que uma modelo internacional vinda da Eslovênia teria qualidades específicas que a garantiriam nisso? Não sei, é talvez questionar, mas foi isso que permitiu que ela desse início ao processo que daria depois na cidadania, abrindo caminho para os pais dela também e tudo mais. Agora, o que não dá é achar que os imigrantes são os culpados por tudo e não falar de outros problemas e de outras promessas de campanha. Por exemplo, enfrentar a inflação. Qual medida Trump já tomou desde que chegou ao poder, em pouco mais de uma semana, para enfrentar a inflação? Nenhuma. E a ameaça de impor tarifas a produtos importados pode acabar tendo ali uma rebatida na inflação. Isso pode ser problema. Gente, olha a Home Depot vazia, não tem ninguém. Sabe o que é isso aqui? É o presidente dos Estados Unidos falando que vai deportar todo mundo aí, ó. Cadê o pessoal da construção? Ó? Não tem ninguém, exatamente ninguém. Comprando material, ninguém trabalhando. Ainda mais nessa área que eu tô aqui, de fronteira, acabou. É isso que tá acontecendo, entendeu? Estão botando medo nos trabalhadores de construção. Os Estados Unidos é movido pela construção, pessoal. Então isso aí não vai ficar legal, hein? Esse medo que estão colocando não vai ficar legal para a economia dos Estados Unidos. Pensa bem, o Trump. Olha isso aí, ó, ninguém, ó. Ninguém. Todo mundo apavorado. Qual medida que o Trump tomou até agora para cumprir uma outra promessa de campanha? Acabar com a guerra na Ucrânia, coisa que ele disse que faria com um telefonema, mesmo antes de tomar posse. Nenhuma. No entanto, o mundo inteiro está falando das deportações de Donald Trump. E vamos ser bem claros, a política de deportação, de imigração, de como tratar o imigrante legal, ela é prerrogativa de cada país. Se os Estados Unidos querem deportar, do jeito que for, eles vão deportar. O que cabe aos países que recebem aqueles cidadãos deportados é garantir que esses cidadãos cheguem de forma humana, que as condições de tratamento sejam decentes. Porque, a priori, o problema deles não é ter cometido um crime. O problema deles é estar em situação irregular. Isso é uma infração que não está no Código Penal. É uma infração civil que tem como punição a deportação. Ok. Mas não dá para chamar essa gente toda de criminosa, porque muitos deles, inclusive, entraram legalmente, com visto de estudante, com visto de turismo, e depois preferiram ficar. Mas não dá para chamá-los claramente e botar no bolo todo mundo como se fosse um bando de criminosos, que é o que Trump está fazendo. A porta-voz da Casa Branca fez exatamente uma declaração dizendo o contrário. E hoje ela foi perguntada especificamente, mas essas pessoas que estão sendo deportadas agora cometeram crimes? E ela disse simplesmente o seguinte: não interessa como eles estão em situação irregular, isto é um crime. Como disse o Marcelo, não é um crime, é uma infração. Então, para nós, são todos criminosos. O que iguala todos de uma forma que, na verdade, iguala desiguais. E, além do mais, é o oposto do que eles disseram. A campanha dizia, vamos primeiro deportar os criminosos. E agora ela está dizendo que o crime em si é estar em situação irregular. Ou seja, ela está desdizendo o que o próprio presidente disse, né, Marcelo?